pessoal discutia, né? Quando foi fazer a primeira e tal, tinha as PyCons e tal, aí vai ser PyCon. Essa história do Senra, né? Eu vou valer. Vou fazer um dia de Python lá no Unicamp e tal. Vai chamar PyCon Day. PyCon, por causa do PyCon, PyCon Day, não sei o quê. Aí acabou sendo PyCon Days, porque foram 2 dias, né? Aí na segunda já foi PyCon Brasil. Né? Na terceira, de novo, PyCon Brasil. Aí da terceira para a quarta teve uma mega discussão gigantesca, que PyCon era muito bonito para os gringos, mas não dizia Python Brasil. Aí virou Python Brasil. Ainda tem gente que sente falta do PyCon, que acha que é mais legal, porque igual os gringos, não sei o quê. Eu também acho mais legal, mas eu acho que se você sair falando PyCon por aí, ninguém vai entender do que você está falando, né? Fica muito uma coisa de clubinho, né? Vamos lá? Então, é um prazer imenso e um orgulho enorme estar na 10ª edição da Python Brasil, né? E é um privilégio enorme estar falando para vocês, tendo estado em todas elas. Quer dizer, o que me credencia, eu talvez não tenha credencial nenhuma para estar aqui falando numa Python Brasil, de Python, que seja, mas tem uma coisa que me credencia, eu estive em todas elas, então isso é porque eu estou aqui falando, né? Eu tenho 25 minutos para resumir 10 anos, eu não faço a menor ideia se vai dar certo, né? E eu também não sei por onde começar, né? Eu fiquei imaginando umas teorias históricas, assim, de historiografia modernas, assim, de contar a história de trás para frente. Eu não sei se isso vai funcionar, mas vamos lá. Todo mundo é pythonista, então entendeu né? Na verdade, não tem nada, a máquina não está aqui, não tem nada de original. Quem usou essa ideia a primeira vez foi a Simples no adesivo deles. Botaram Python da 3 até, não sei o que eles tiveram em todas elas. Aí eu roubei. Né? Então, a gente começa aqui onde estamos, né? Primeira Python Brasil no Nordeste. A melhor Python Brasil de todos os tempos. Né? Galera do Nordeste, mais do que de parabéns. Cara, vocês não fazem ideia do orgulho que a gente sente, não, cara. Vocês não fazem ideia. Esse sou eu. Aí com todos os meus contatos, se você quiser me achar, procura por esse nome esquisito, que provavelmente vai ser eu, né? Apesar de ter uns homônimos ainda. Aí, que eu queria... Quem aqui teve em Brasília? 2013. Né? A Carmona está ali, ó. Quem aqui teve em 2012 Rio de Janeiro? 2011 São Paulo, 2010 Curitiba, 2009 Caxias do Sul, 2008 Rio, 2007 Joinville, 2006 Brasília, é verdade, 2005 Campinas. Isso prova algumas coisas, que todo mundo aqui é novinho, né? Outra coisa, essa é a primeira Python Brasil? Essa é a parte que mais compensa quando a gente pergunta e vê. Aliás, antigamente, vocês vão ver pelas fotos, a gente chegava lá, era aquele clubinho, todo mundo sabia que era todo mundo, né? O Serra gosta de contar essa história. Hoje em dia a gente chega e fica olhando assim, caraca, bicho, quanta gente nova que eu nunca vi. Né? Que é a parte mais legal dessa coisa toda. Então, se eu fosse começar essa história do ponto de vista... Ele fez uma cara assim, né? É bonito também, cara. Poxa, é praia, né? Como assim? Se eu fosse começar essa história cronologicamente, né, do início até hoje, essa história começaria em Arraial do Cabo. Arraial do Cabo é um lugar, parece bonito, né? É um lugar paradisíaco no Rio de Janeiro, onde eu morava mais ou menos. Eu tenho uma caneta dessa, onde eu morava mais ou menos aqui, né? Chato, né? E, enfim, contar essa história das 10 Python Brasil é contar a história de uma comunidade e
E é uma história absolutamente pessoal, é contar a minha história. Porque não tem nenhuma intenção nessa palestra de ser uma palestra de números, tantas pessoas em tal edição, e tantos quilômetros, são 9.000 quilômetros, eu fiz as contas, a caravana já percorreu 9.000 quilômetros, e eu mais ou menos isso, né? Contar um ponto de vista pessoal, né? Eu teria que fazer um disclaimer enorme, assim, quer dizer, eu vou citar um monte de gente, mas não vou citar um monte de gente, né? Porque não daria, né? E eu também, eu deveria colocar assim um outro disclaimer, que era: as fotos pertencem aos seus autores, porque eu saí roubando elas, né, sem a menor cerimônia. Tá na internet, a gente pega, né? Mas tinha que estar lá: as fotos pertencem aos seus autores. O bonito é botar, né, a alusão a cada um, mas poxa, né? E, bom, a nossa história começa em 2005. Em 2004 eu entrei para Estácio, lá em Cabo Frio. Eu fiz curso técnico de eletrônica quando era jovem, e depois eu tive uma digressão de vida assim pela música e tudo mais. Aí eu fui parar em Arraial do Cabo. Minha família, eu sou do Rio, né? Minha família mudou para lá, e aí em 2003 eu fiquei doente, né? Henrique sabe que esses momentos fazem coisas com a vida da gente, né? Hoje, dessa vez você contou, né, a história, né? Levou 5 anos, né? 6. E aí eu fui internado, eu vim para o Rio. Na verdade eu fiquei sem uma gota de sangue por conta de uma anemia perniciosa lá. Eu vim para o Rio internado. Aí os amigos foram me visitar, né? Quer dizer, foi a última visita e tal. Aí um amigo meu, tinha sido colega meu na escola técnica, ele foi lá, estava trabalhando com Java e tal. Aí me deu um livro, me deu 2 CDs, muito material para estudar Java. Aí eu fui para casa, né? Esperar lá e não tinha muito o que fazer, eu fui estudar Java. Estudando Java, essa parte da história é interessante. Um dos livros que tinha naquele material era o livro do Bruce Eckel, né? O Fiquei em Java, né? O Bruce Eckel era um grande autor de livros de Java e C++, até a declaração amor por Python, né? Aí ficou, né? Depois disso, né, a pessoa não cita mais tanto assim o Bruce Eckel, mas ele é um autor de primeira. E aí no livro, no Fiquei em Java, se você pegar ele para ler, você vai ver que de vez em quando tem uma notinha de pé de página assim: Python é legal, Python é maneiro, Python.org, não sei o que. O cara já estava, né, pô, Java é complicado, achei esse negócio aqui. No livro de Java tinha essa onde. Aí eu fui ficando curioso conforme fui lendo, né, e acabei tocando em Python. Nesse período eu fiz um vestibular maluco lá para Estácio, ganhei uma bolsa e um emprego, e acabou que de 2003 para 2004 estava na faculdade, estudando C, Java, aquelas coisas. O pessoal dizia que era o único cara que estudou. Eu sempre tinha começado a estudar antes, estudou para entrar na faculdade, em vez de entrar na faculdade para estudar. E aí, isso é o ano de 2004, né? Eu costumava dizer quando eu estava lá que quanto mais eu estudava C, mais eu gostava de Java, e quanto mais eu estudava Java, mais eu gostava de Python, né? E aí a gente começou, sabe aquelas coisas que você está aprendendo uma linguagem de programação, aí você, quero fazer um negócio aqui, né? E não consegue fazer de jeito nenhum. A primeira vez que eu peguei um negócio para escrever em Python, que era ler um arquivo, li o arquivo, printou na tela, né? Fora que Python tem aquelas tecnologias que não tem como você não cutucar o cara do lado, né? Você começa, caraca, olha isso aqui, caraca, olha isso aqui, e aí você vira um chato para sempre, né? Você vai cutucar, caraca, isso aqui, caraca, isso aqui. E, bom, e acabou a apresentação. Vamos lá. Então, eu vou fazer um salto no tempo agora. A gente vai voltar a esse preâmbulo, né? Se a gente começar a andar de agora para trás, a edição passada da Python Brasil foi em Brasília, né? E então, a galera fez, o que tem isso? Isso aí é o Fijli, né? Porque a galera fez um evento tease no Fijli para chamar para Python Brasil, né? Você vai ver aí como a Andrea é bem relacionada com o Metal Hall e tal, né? Você vai ver umas caras conhecidas aí, o Tricas, o JS. Olha só, o Mazzoni, presidente do CERPA, né? José Romaioli, grande amigo e eventeiro de primeira linha,
E aí começa, o evento em Brasília foi gigantesco, né? Os treinamentos foram na ESAF, que é uma instalação enorme, uma facilidade incrível, e o evento principal foi na Embaixatriz, Ana Morim, a gente é bem relacionado. Foi no centro de convenções do... As fotos estão todas misturadas, a ideia é essa mesmo. Foi no centro de convenções do Ulisses Guimarães, que quem não foi não faz ideia do tamanho que é aquilo lá, né? Um evento de 3 dias, não é isso? Né? A gente vai falar das Só foi 4 semanas. Costuma ser. Junto com a PlaniConf, o que fez do evento uma coisa ainda mais incrível, era, sei lá quantas trilhas, 3, 4 trilhas de Plone, 3, 4 trilhas de Python. Isso aí, uma bela foto, as famosas fotos oficiais, né? O evento de Brasília é um evento chapa branca, então tem um monte de cara de gravata colorido, abrindo o evento, né? E o pessoal de Plone, a PlaniConf é um evento anual que acontece em cidades diferentes. Esse ano, o então presidente, Oswaldo Santana Neto, da Associação Python Brasil, a PlaniConf é um evento que acontece em cidades diferentes ao longo dos anos, né? Em 2013, Brasília foi escolhida para ser a sede da Karen Brightman, que foi keynote. Brasília foi escolhida, começa vocês terem uma noção do tamanho da coisa. A Karen Brightman foi escolhida para ser, Brasília foi escolhida para ser a sede da PlaniConf. E aí, normalmente, a turma do Plone, eles fazem eles são uma caravana que a conferência vira um sprint também. Então, vocês vão ver aí fotos do sprint do pessoal de Plone, que foi num prédio de um sindicato em Brasília. É impressionante que parece uma empresa trabalhando, né? Daqui a pouco ela aparece. Os espaços de open space foram incríveis ali no Rio. Você vai ver uma pessoa de Pernambuco aí, pensador. Francisco, né? Rafael, Danilo. É para isso mesmo, gente. Pode falar os nomes das pessoas. É uma homenagem para... Esse é o Francisco, né? É uma homenagem para eles. Né? Chiru, né? Érico, Borde da PlaniConf, né? Então, famoso Bernardo, o Everett, né? Do tempo que Python era igual azul. Nós temos, yes, you have PyLadies, né? O Ronian, né, o criador do Plone, um dos criadores do Plone. Aliás, do Rio a gente teve o Lime, né, em 2008. O Sidney da Silva. Olha as nossas PyLadies aí. Rafaela, Tânia, Luciana. Como é o nome dessa menina mesmo? Melissa, isso. Luciana trabalha o cerco, se conhece a Luciana em Joinville. Rafaela, a senhora Jean Ferri, de barrigão, com o Rodriguinho na barriga. Tem esse cara? Fala sério. Yes, nós temos PyLadies. A gente fazia uma brincadeira lá no Rio com as... Tu vai ser esse torcedor do Volta Redonda aí? Pedindo para entrar. Né, o nosso Carruna. Aliás, aqui não tem Carruna, né? Carruna é todo mundo, né? Todo mundo. Rodolfo. Fábio Riso. Cara, tem uma coisa curiosa nessa... Jean foi Carruna da primeira Brasília, o presidente, autor internacional de livros, Luciano Ramalho, né? Feliz. Tem uma coisa nessa comunidade que é o seguinte, deixa eu falar para quem está chegando. As pessoas dessa comunidade são nossos ídolos. Então, às vezes quem chega assim fica meio, pô, eu nunca esses caras, quem são esses caras? E como já são 10 anos de evento, tem uma velha guarda também, que às vezes a jovem guarda não conhece. Você fala em Chiru, fala no Riso, por exemplo. Quem são esses caras? Os caras trabalham com Plone, trabalham com Zoom. No tempo que Python
Era quase sinônimo de PZP, né? O pessoal falava Python, Zooplano. Aliás, Python, Zooplano no governo, no CEP, é quase que uma palavra só, né? Até nem sabe, né? Todo mundo falando no governo fala Python, Zooplano. Python, Zooplano. Muito por causa do Stalinho, muito por causa do Irga, o homem dos esquetes do Monty Python, muito por causa do trabalho do Giuseppe Romagnoli, né? O Tony Lâmpada, que foi o cara que me mostrou o Angular JS lá naquela sprint do clone lá. Aí pode ter que puxar saco do pessoal aí que está recebendo a gente, né? Anos. Eu queria mesmo que essa apresentação de slides fosse mais rápida, mas aí numa parte, quem não estava aqui chegou, eu falei que ia ser igual aquele seu amigo que chega de viagem, chama para ver aqueles milhões de fotos da viagem, né? E você vê que, caraca, o camarada, como é o nome dele, da Disney, que falou que tudo na Disney ia ser mais e Python, né? E Python. O nosso primeiro carona, né? O Senna. Olha que belas fotos, cara, a fotografia de lá era bom, mas que legal. Maneiro, lá. Logo no fundo. Eu não tive nem trabalho, não botei, não mexi. A equipe de organização, né, tem algumas fotos do pessoal. Com o tempo a gente foi descobrindo que o evento é uma coisa muito grande para ser tocado por uma ou duas pessoas só, né? Tem que ser um pequeno exército, né? As fotos oficiais. Essa tentou ser oficial, mas não deu certo. Essa ideia foi do Henrique, né? De inverter o negócio, né? O cara esperto. Às vezes eu tô certo, né? De vez em quando a gente... Aquela palavra de Marcelo. Então, uma das partes interessantes do making off dessa... Ó, artista de o Henrique ganhou alguma coisa lá. Uma das partes interessantes dessa apresentação é o making off dela, né? Porque a gente passou os últimos dias assim, baixando, selecionando fotos, testando o slideshow do Ubuntu, que era mais rápido, mas aí a minha máquina não tinha mais espaço. Cara, não cabia as fotos da minha máquina. Os prêmios, os prêmios, nossa, eu chego lá. Aí foi uma homenagem a mim, mas lá tá prêmio. Então, o Danilo lá, falando de Python e música, isso aí isso aí tem que ser visto para quem não viu, procura as sketches do Monty Python, né? O GG e o GG que vai ser bicampeão e o Líder que não estão aí, o Coral, né? Tá tudo no YouTube. Tá tudo no YouTube. Mas no Brasil Essa foi legal, essa foi uma Lightning Talk, lembra que eles ficaram perguntando, quem que dá nesse... O pessoal da bandeira, eu assinei essa bandeira. A bandeira que correu o mundo. Teve uma festa lá, enfim, né? Melhor não falar muito. Eu também não fui. Então, a ideia era fazer um slideshow super rápido, a ideia era mostrar a maior quantidade possível de fotos em 25 minutos, mas aí a gente tentou o ponto, era rápido, aí não tinha espaço, não conseguia expandir lá as partições. Cara, uma novela. Aí foi de Windows mesmo, esse slideshow. Lerdo, então. Não, isso é para enrolar, que aí ficava, né, parecendo que é muita foto e tal. Então, se a gente continuar voltando no tempo, antes de Brasília, a Python Brasil foi no Rio. A gente está voltando no tempo, né? Aquele lá é o André, cara. Cadê o Álvaro? O André ralou para esse negócio acontecer, né? Teve dojo, a galera do dojo, Israel e Rubander, dojo, né? Aí a gente esqueci de falar, Tatiana, o Curto do Café, né? Eu esqueci de falar, em Brasília a gente fez o maior dojo de todos os tempos. Não sei, me parece a foto passou né, no palco, né? O pessoal do Curto Café do Rio. Porque foi o maior dojo de todos os tempos em capacidade, né? Não é porque caraca, a gente fez um auditório, tinha 3 mil lugares, né? Opa! Legal, vai começar tudo de novo. E claro, Oi? eu acho que tem como aumentar a velocidade do slide. Tá no máximo. Ah, ele tá no máximo. Pelo amor de Deus, não, é que as fotos de Brasília também estavam no topo da resolução, aí o negócio estava meio lerdinho também. Ah, a Tati e o Álvaro, o casal Python Brasil 2012, né, o casal Caruna, né?
Karina, o pessoal do Rio. As oficinas foram na FGV, a Luciano Ramalho falando lá na sala onde a gente fazia o mestrado, caraca. Esse camarada foi o camarada que falou de optimization, não sei das quantas, né? Paulo Hancock, a Tatiana. Agora está na Inglaterra. A Tatiana está na Inglaterra. Pois é, o que será que aconteceu na Globo.com? Deu ponto, está lá. Ficou legal depois. Ah lá, eu trabalho também, olha lá. Não falo só, não. A galera, foi legal em 2012 a galera de Pernambuco fez um estágiozinho, né? A galera ralou legal para ajudar. Até 5 da manhã lá na... Então. No dia do evento, no caso. Foi, eu estava lá, eu lembro disso. A gente teve o Rio tem uma característica muito legal, muito Tarek, que está por aí, né? Foi obrigado a falar de package, porque ele não queria falar mais. O Flávio falou que a culpa era dele, pediu desculpa, mandou dar um abraço para ele, pediu desculpa. O lanchinho foi uma inovação, né? A merendinha, né? A merendeirazinha, né? Uma inovação que roubaram lá no negócio do Google, né? Assim, na SpyCon foi uma inovação, né? John Edson, Tati de novo, Corto Café de novo. Tem um problema, as minhas notas estão na ordem inversa. Então, em 2012, em 2000 e... Essa festa não é 2019. Foi paralelo. Ah, sinuca da Lava. Então, era o que eu ia falar. Aquela ali é a Desirê, a Vivi e a Jaque é a senhora Juan, né, que também está com o neném, né? Sumiram no dojo. O Rio tem essa característica muito legal, é muito fantástica, graça muito daquele cidadão ali, o senhor Henrique Bastos, né? Que eu, por exemplo, depois da PyCon 2008, queria muito fazer a Python Rio e juntar pessoas de Python, não sei o que. E os caras estavam em outra vibe, o negócio era Dev, Rio, não é Python, Ruby, whatever. E você vê que quando rolou a PyCon no Rio, a PyCon continua, né? PyCon. Quando rolou a PyCon no Rio, o pessoal do dojo se voluntariou a trabalhar. Aquelas meninas não são da turma de Python, né? As meninas trabalham com Arduino, trabalham com Java, trabalham com Ruby, você vai ver lá com a Karina, tá? Porque a galera, né? Porque a galera se amarra e tá junto e não tem muito. Lá funciona, lá no Rio funciona a história do programador poliglota, né? Lá a gente leva isso a sério. Muito por conta do dojo, né? Chega, eu vou medir pela cara de vocês. São Paulo, 2011. O evento grande Odabaldi, Serra sendo homenageado. O evento inventa, conforme o tempo vai passando, algumas tradições, né? Que agora, com essa coisa toda ao contrário, vão me perder em contar quando é que elas começam. Mas, por exemplo, na PyCon 2011, 2011 São Paulo, quem é aquela Red Hat? Gustavo Niemeyer, pode aquela pelada disparada. Esse foi a Anshan, né, a Câmara de Comércio lá no Centro de Convenção lá em São Paulo. Foi organizado pelo Eric Andrei, né, que foi o Caruna, que vai aparecer por aí, breve, de vez em quando. Então, nesse ano foram homenageados com plaquinha e tudo mais o Senna e o Ramalho. Em 2012 foram homenageados em Brasília o Massanori e o Henrique. Estou correto? Então, 2013 Brasília. Então, 2012 Rio. Marcelo 2012. Marcelo, tá certo. Estou confundindo tudo. 2011 Ramalho e Senna. 2012 Marcelo e... Marcelo e Érico. O Érico foi também. Marcelo e Érico Andrei. 2013 Ramalho e Henrique e Massanori. Pelos relevantes serviços prestados, aquela coisa toda. O rapaz ficou emocionado, eu estava lá, eu vi. Tocou fundo no coração. Mas eu não sei quem vai ser o homenageado desse ano, mas enfim. Aquele lá é o Jim Fulton, criador do Zope, né, falando em São Paulo, que também, por causa do Érico, teve bastante clone, né, misturado. Né. Mas, na verdade, o primeiro pythonista homenageado foi em Caxias do Sul. Foi o Marinho Brandão.
que a gente inventou, essa coisa de inventar tradições, né, a gente inventou na hora. Pô, mas a gente tinha lançado o livro Django no Planeta Terra, tinha feito Geraldo, tinha feito uma opção de coisas. Cara, a gente precisava inventar um reconhecimento de quem andou fazendo as coisas e tal. Aí, tá bom, vamos homenagear, não vai ter uma foto aí, mas vamos homenagear. O Ramalho era o presidente, né? Ele chamou o Marinho, vem cá, você foi homenageado, o patonista do ônibus, você ganhou uma caneca. Aí deu uma caneca pra ele. Mas foi o primeiro, não tinha plaquinha e tal, não tinha foto, mas foi. Ele foi homenageado lá em Caxias do Sul. Qual é o nome do prêmio? Dornelles Tremeia, né? Ele vai aparecer aí e vai ter gente que vai chorar, né? Eu, inclusive. Então, outra das tradições que os eventos foram inventando é... O Bruno Rocha. O Bruno Rocha aparece com uma cara diferente por ano, né? É sensacional. É o Bola, cara. Cara, interrompam, fala aí. Eu me lembro disso, não sei o quê. Outra tradição que o evento inventou foi a famosa linguagem convidada, né? A linguagem convidada começou no Rio em 2008 por motivos óbvios, né? Quando a PyCon chegou no Rio, Lua foi criada no Rio, pô, tinha que chamar o Jerusalém para falar de Lua, né? E aí, 2008 foi Lua, 2009 em Caxias foi o Rodrigo Bambu falando de Bu, que ele estava lá, lembra dos gritinhos? Quem estava lá lembra, a parada é meio... Então, depois o 2010 foi o Akita, né? Que já começou, o pai já rolava, né? Levar o Akita para falar de Ruby, né? Em 2011 São Paulo foi uma... 2011 São Paulo foi um hackzinho, né? Porque quem falou, a linguagem convidada foi Go, né? Tá rodando? A linguagem convidada foi Go e quem falou de Go foi o Niemeyer, na verdade falando daquele Python 4, quer dizer, o Python que ele gostaria e as coisas de Go que ele achava maneiro, né? Foi um hack, né? Nesse momento aqui em São Paulo, talvez a gente possa voltar ao fluxo normal da história. A ideia é confundir a cabeça de vocês, né? A gente veio ali Brasília, Rio, São Paulo. Seria legal que tivesse alguém ali funcionando como cursor, né? A gente está naquela camisa azul, a nossa linha do tempo ao contrário, ali, a gente está naquela as camisas azul do meio, aliás, bem legal o negócio do... É a cadeira embaixo da cadeira. Boa ideia. Não, o cursor está bom. Acessibilidade. Então, em São Paulo significa uma virada de certa forma. Se a gente fosse fazer a coisa histórica da parada, fazer o estudo, né? A gente ia dividir em pelo menos duas épocas, porque em São Paulo nasce a fase centro de convenções, né? A gente teve uma era universidade, né, e uma era centro de convenções, né? Você vê que os eventos ganham essa dimensão, esse visual de evento de tecnologia, né? Com essas plaquinhas aqui, né? Uau, parece, né? Que é para impressionar os amigos, né? Você dizer, pô, fui no evento, o cara... Ah, caraca, pô, demais e tal. E aí eu acho que a gente pode, porque assim, 2005 foi em Campinas, na Unicamp. 2006, Joinville, Sociesc, Instituto Superior do PI. 2006, Brasília, Interleges, que não é exatamente uma universidade, não é para o governo, tal, do Senado. 2007, Joinville, Instituto Superior do PI, Sociesc. 2008, Rio de Janeiro, Universidade Veiga de Almeida. 2009, Caxias do Sul, Universidade de Caxias do Sul. 2010, Curitiba, Universidade Federal do Paraná. E aí tem uma virada, 2010, 11, e começa a fase dos centros de convenção, né? Alguém tem controle de tempo? Porque depois disso tem o Light Talk, uma hora você tem que gravar, né? Tem que pegou uma moleza, quem pegou o almoço, não tinha Light Talk, não tinha nada. Cara, aí eu não sei o que eu faço, cara. Eu chego a São Paulo, vamos fazer o seguinte. Então, essa sequência, né? Vamos lá. Agora a gente começa, a gente faz igual os seres humanos normais.